Seja bem-vindo ao mundo marcial. Durante séculos, o ser humano treinou para lutar acreditando em uma ideia simples: força contra força, avanço contra avanço, resistência contra resistência. Essa lógica moldou exércitos, estilos de combate e gerações inteiras de guerreiros em praticamente todas as culturas conhecidas. Desde os campos de batalha da antiguidade até os dojos modernos, a noção predominante sempre foi a de que vencer significava avançar mais, golpear mais forte e suportar mais dor do que o oponente. Civilizações inteiras estruturaram seus sistemas militares e marciais com base nessa premissa, valorizando o corpo endurecido, a coragem diante da dor e a capacidade de permanecer em pé mesmo quando tudo indicava a queda. Mas a realidade da luta sempre contou outra história. No combate real, fora dos ambientes controlados, não vence quem apenas avança. Vence quem entende o momento certo de sair da linha. Quem percebe o desequilíbrio antes que ele se transforme em queda. Quem controla o espaço onde a luta realmente se decide. A violência não é linear. Ela é caótica, imprevisível, carregada de intenção e emoção. Dois corpos não colidem como máquinas previsíveis. Eles reagem, hesitam, avançam e recuam de forma instintiva. E nesse caos, a força bruta perde sua soberania quando não é guiada por inteligência e percepção. Foi dessa compreensão que nasceu um estilo de karatê diferente. Um sistema que não valoriza a colisão direta, mas o reposicionamento. Que não ensina a suportar o impacto, mas a retirar o adversário do próprio eixo. Um karatê que não se define pela rigidez, e sim pelo movimento contínuo, inteligente e estratégico. Um karatê que aceita a pressão, mas se recusa a enfrentá-la de forma ingênua. Um método que entende que lutar não é apenas golpear, mas administrar espaço, tempo e intenção. Esse estilo se chama Enshin Kaika. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Para entender o Enshin Kaika, é necessário voltar no tempo e observar o ambiente que moldou essa mentalidade. O Japão do pós-guerra vivia uma reconstrução profunda. Cidades devastadas, uma economia fragilizada e uma identidade nacional em crise. As artes marciais, que durante séculos haviam servido como ferramentas diretas de combate militar e formação de guerreiros, precisavam se reinventar para sobreviver em um novo cenário social e político. Nesse período, muitas artes marciais passaram por um processo de suavização. Técnicas foram adaptadas para competições esportivas. Regras rígidas surgiram para reduzir riscos e a estética começou a ocupar o espaço antes reservado à funcionalidade. O karatê seguiu esse caminho em grande parte do mundo, transformando-se em uma prática voltada para pontuação, formas e demonstrações técnicas. Ainda assim, uma corrente resistiu. Essa corrente defendia que o karatê não deveria perder sua ligação com a realidade do combate. Que o impacto, a pressão psicológica e a dor faziam parte do aprendizado. Foi nesse contexto que o Kyokushin Karatê ganhou destaque mundial. Fundado por Masatatsu Oyama, o Kyokushin defendia um princípio simples e inegociável. Se uma técnica não funciona sob impacto real, ela não serve. Os treinos eram exaustivos, repetitivos e duros. O corpo era testado até seus limites. Os combates eram realizados sem luvas, sem proteções e com contato pleno. Não havia espaço para ilusões. Cada golpe revelava a verdade da técnica e do praticante. Era um karatê de sobrevivência, não de demonstração. É dentro desse ambiente que surge Joku Ninomiya. Nascido em 1954, na cidade de Iawatahama, na ilha de Shikoku, Ninomiya cresce em um Japão onde disciplina, esforço e perseverança eram valores essenciais. Desde cedo, ele aprende que resultados não vêm sem sacrifício. Seu primeiro contato com as artes marciais não acontece no karatê, mas no judô. No judô, Ninomiya entra em contato com um conceito que marcaria profundamente sua visão de combate: a importância do equilíbrio. Ele aprende que a luta começa antes do golpe, no controle da base e do centro de gravidade. O conceito de Kuzushi ensina que, quando o equilíbrio é quebrado, a força se torna irrelevante. Essa lógica se fixa em sua mente e se tornaria um dos pilares de sua abordagem marcial. Quando Ninomiya migra para o karatê, ele encontra no Kyokushin um ambiente de verdade, impacto e pressão. No entanto, ele também percebe um problema recorrente. Muitos lutadores extremamente fortes e resistentes perdiam lutas porque insistiam em enfrentar o ataque de frente. Era força contra força até que um dos corpos não suportasse mais. Foi nesse ponto que Hideyuki Ashihara entrou definitivamente em sua trajetória. Ashihara, também oriundo do Kyokushin, possuía uma visão crítica e analítica do combate. Observando competições e confrontos reais, ele percebeu que a maioria das derrotas não acontecia por falta de espírito ou potência, mas por falhas de posicionamento. O lutador avançava em linha reta, absorvia golpes desnecessários e se colocava constantemente em desvantagem. A partir dessas observações,
Ashihara começa a desenvolver um conceito que mudaria o karatê de contato pleno, o sabaki. Sabaki não é fuga. Não é esquiva passiva. Sabaki é gerenciamento do ataque do adversário. É compreender que o golpe virá e decidir onde ele perde eficiência. Em vez de bloquear com rigidez, o praticante se move. Em vez de resistir, ele redireciona. Em vez de colidir, ele gira ao redor do ataque, explorando ângulos mortos e desequilíbrios naturais. Ninomiya absorve o sabaki de forma profunda. Para ele, não se tratava apenas de uma técnica, mas de uma nova lógica de combate. Ele começa a testá-la sob as condições mais extremas possíveis, nos torneios All Japan Open Karate, sem proteções, sem concessões e com adversários maiores e mais agressivos. O resultado se repete luta após luta. Ninomiya vence não pela força bruta, mas pelo controle do espaço. Ele não está onde o golpe chega. Ele está onde o golpe termina. Ele entende o tempo do adversário melhor do que o próprio adversário. Sua leitura de combate se torna sua principal arma. Na década de 1970, Ninomiya se muda para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Denver, Colorado. Lá, ele lidera a expansão do Ashihara Karate, formando alunos e instrutores. Com o tempo, porém, uma preocupação cresce. Muitos praticantes reproduziam técnicas com precisão, mas não compreendiam o combate real. O risco era evidente. O karatê estava se aproximando perigosamente da coreografia. Em 1988, Ninomiya toma uma decisão difícil e definitiva. Ele se afasta do Ashihara Karate e funda sua própria organização. Assim nasce o Enshin Kaikan. O nome carrega um significado profundo. En representa o círculo, o movimento contínuo e a adaptação. Shin simboliza o coração, o espírito e a intenção correta. Kaikan significa organização e comunidade. O Enshin Kaikan nasce como um sistema vivo, em constante evolução. No Enshin, o sabaki deixa de ser apenas um conceito e se transforma em método estruturado. O praticante aprende a sair da linha de ataque com precisão, controlar o centro de gravidade do adversário e transformar o ataque recebido em desequilíbrio. As quedas não são exceções. Elas fazem parte natural do sistema. Varreduras, projeções e desequilíbrios surgem de forma fluida, sem interrupção artificial do combate. Os golpes do Enshin são diretos, econômicos e funcionais. Socos curtos, chutes eficientes e foco constante no controle do espaço. Nada é feito para impressionar visualmente. Tudo é feito para funcionar sob pressão real. Cada técnica precisa provar sua utilidade no confronto. Para demonstrar a eficácia do sistema, Ninomiya cria em 1989 o Desafio Sabaki, um torneio de contato pleno, aberto a praticantes de diferentes estilos. As regras favorecem o controle de ângulo, o desequilíbrio e as quedas. Não vence quem troca mais golpes, mas quem compreende melhor o combate. O Enshin Kaikan se espalha pelo mundo mantendo sua essência. Ele não se torna moda, porque não é fácil. Exige leitura de combate, paciência, inteligência emocional e humildade para aprender constantemente. No fim, o Enshin Kaikan ensina algo que vai além da luta. Ensina que vencer não é destruir, é controlar. Controlar espaço, tempo e intenção. Ensina que a verdadeira força não está em avançar cegamente, mas em escolher o ângulo certo no momento certo. O Enshin não grita, não promete atalhos, não vende ilusões. Ele apenas faz uma pergunta honesta a quem entra nesse caminho marcial. Você prefere ser forte ou ser impossível de acertar? Este foi o Enshin Kaikan. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com quem vive o caminho das artes marciais. Aqui, o combate não é encenação. É verdade. Seja bem-vindo ao mundo marcial. Até o próximo vídeo.